Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Eduardo. Bom dia, subsecretária Cristiane, a quem agradeço pela apresentação. Bom dia ao secretário Osnei e os demais membros da Secretaria de Saúde. Hoje temos mais uma vez a apresentação do relatório. Eu tive a oportunidade de participar de todas as apresentações desde o início dessa legislatura. É um momento muito importante para esta comissão, para a Câmara Legislativa e para o povo do Distrito Federal, para que a gente consiga avaliar o andamento da política de saúde na cidade. Eu vou tentar ser bem objetivo, destacar alguns pontos que eu considero bem importantes de tudo aquilo que foi colocado. O relatório é amplo, ele é extenso, ele é minucioso. Claro que esse debate a gente vai fazendo cotidianamente, não só através dessa comissão, mas da própria Comissão de Saúde e das nossas atuações, nossos diálogos em outros âmbitos. Primeiro, eu queria tratar sobre a atenção primária em saúde. Ainda muito me preocupa a baixa cobertura do Distrito Federal e a pouca variação que a gente teve nesses últimos anos. E já está mais comprovado, todos nós aqui sabemos, vocês até mais do que nós, em relação à relevância da atenção primária em saúde, especialmente para o processo de imunização da população. Qual que tem sido um dos principais problemas da imunização aqui no DF? A falta de capilaridade. A gente observa pelos dados que as regiões centrais, que algumas populações, elas têm mais acesso, porque tem carro, porque conseguem pagar passagem de ônibus, e outras populações, elas estão absolutamente marginalizadas da vacinação, justamente pela baixa capilaridade da nossa atenção primária em saúde. E isso, obviamente, gera um prejuízo sanitário enorme. Portanto, não me parece que a atual gestão, desde o início, lá de 2019, priorizou a atenção primária em saúde. Pelo contrário, priorizou a alta e a média complexidade, e o IGES é o melhor exemplo disso. Um recurso que não é satisfatoriamente executado, um recurso que não dá à população do Distrito Federal o atendimento necessário, vide aí o caos que o IGES está passando, as pessoas sem tratamento de câncer, as pessoas sem tratamento de algumas doenças cardíacas, o próprio serviço básico ali de assistência, a falta de medicamentos. Então, esse ponto é extremamente preocupante. Então, considerando aí que a gente tem só mais 1 ano e meio de gestão, o que a Secretaria pretende fazer para dar capilaridade significativa à atenção primária? Porque orçamento nós temos, o que nós não temos é gestão, o que nós não temos é vontade política de fazer a atenção primária aumentar, e principalmente, com isso, a gente tem as ações efetivas e eficazes em relação a todos os procedimentos que acontecem na APS, inclusive a própria vacinação. Então, certamente, se a atenção primária tivesse sido priorizada no início da gestão, a vacinação do DF já estaria muito melhor do que está hoje. E eu digo mais uma vez, porque eu ando na cidade, nós parlamentares, nós aqui andamos, vamos às regiões, nós visitamos as periferias, nós vamos às zonas rurais. Zona rural é um problema sério do ponto de vista de imunização. Muitos núcleos rurais, muitas comunidades não estão tendo acesso à vacina porque não tem UBS lá perto. Se não fosse o trabalho da Emater, através dos escritórios, através dos agentes, que muitas vezes pegam ali o celular e agendam para as pessoas, e muitas, inclusive, são excluídas digitalmente, não têm acesso às tecnologias, até o momento em que a vacinação estava sendo feita por agendamento, agora não é mais, ainda bem, infelizmente estavam excluídas por completo da imunização. E aí esse é outro ponto, falando aqui de tecnologia, falando de informação, eu queria colocar 2 questões aqui para a gente dialogar. A primeira é por que até agora o Distrito Federal não tem um calendário? E não é plausível mais a justificativa de que nós dependemos das doses do Ministério da Saúde, porque o Brasil inteiro depende das doses do Ministério da Saúde. E praticamente todas as unidades têm calendário de vacinação. Por que o DF não tem calendário até agora? É possível fazer um calendário. E se houver algum problema em relação à disponibilização de doses, reajusta-se o calendário. Mas trabalhar com a imprevisibilidade é um sério problema em qualquer vacinação que seja, quanto mais agora da Covid. É preciso que haja um calendário de vacinação no Distrito Federal e é preciso que haja mais transparência. O nosso vacinômetro, digo aqui com toda a generosidade e entendendo as limitações que nós temos, mas o nosso vacinômetro, ele é ruim. O nosso vacinômetro, ele é frágil. Em que sentido? Em relação aos microdados. Porque ter os dados por região, ter os dados de doses recebidas, distribuídas, aplicadas em estoque, isso aí é pouco. Minha sugestão, como eu já falei em outras oportunidades, inclusive me dirigi ao próprio subsecretário Divino,
Vejam o vacinômetro do Rio Grande do Sul. Copiem igualzinho. Do jeito que está lá. Vai ser um sucesso. Vai ser muito importante para a população do Distrito Federal, vai ser importante para nós, do Legislativo, no sentido de atuar na fiscalização. A gente aprovou na Câmara Legislativa um PL seguindo exatamente esse protótipo do vacinômetro do Rio Grande do Sul e de outros estados, e o governador Ibanez vetou, lamentavelmente, sinalizando que não tem disposição em dar mais transparência à vacinação no DF. Por que vetou? Qual que foi, inclusive, o parecer da Secretaria de Saúde, qual que foi o parecer de vocês em relação a esse projeto de lei? Por que não ter um vacinômetro profundamente qualificado e com microdados acessíveis à população? Bom, ainda falando de vacinação, a variante Delta está se espalhando aqui pelo Distrito Federal, especialmente nas últimas semanas, por coincidência, no mesmo instante que o governador autorizou jogo no Mané Garrincha, no mesmo momento em que nós flexibilizamos mais atividades, e, segundo a ciência, segundo os dados que nós temos, para que exista uma proteção significativa em relação à variante Delta, a gente tem que imunizar cerca de 80% da população, a gente está aí cerca de 40%. Como a Secretaria de Saúde tem se posicionado em relação às medidas de flexibilização, principalmente as supérfluas, como jogos de futebol, do time do governador Ibanez, para que a gente impeça o avanço da variante Delta, já que nós não estamos, inclusive, muito longe de estarmos no patamar adequado de proteção da população, para que o cenário não se aprofunde novamente, para que a gente não tenha, mais uma vez, problemas seríssimos de leitos de UTI. Nós gastamos aí 199 milhões de reais na gestão de leitos para hospitais que sequer são UTI, com o preço de UTI, isso é muito sério, já encaminhou ao Tribunal de Contas, já encaminhou ao Ministério Público, isso precisa ser compreendido, isso precisa ser explicado pela Secretaria de Saúde. E aí, fecho com 2 tópicos. Deputado Eduardo, me desculpe aqui, eu vou tentar concluir, para que Vossa Excelência também traga aí os pontos, eu tenho certeza que serão muito importantes. O primeiro, IGES-DF. O que a Secretaria de Saúde vai fazer com o IGES-DF? Um instituto que tem uma dívida milionária, que acabou de ter um aditivo, mais um instituto que não entrega o que deve entregar. Vocês vão acabar com o contrato de gestão do IGES? Qual é o plano? Vão continuar transferindo recursos do Fundo de Saúde para o IGES? Vão continuar irrigando o IGES com recursos públicos, mas sem que isso seja devolvido para a população através de serviços? Tem gente morrendo sem tratamento de câncer. Eu perdi um tio, tem pouco mais de um mês, lá dentro do hospital de base, porque ele demorou uma semana para fazer o cateterismo. Nós recebemos diariamente aqui mensagens de cidadãos que morrem na fila. Lá no IGES está faltando um remédio, que é o Ursacol, para crianças, adolescentes, adultos com problemas hepáticos. A Secretaria está sabendo disso? Que não tem Ursacol lá na farmácia do IGES há mais de 3 meses? E o que a Secretaria vai fazer com o IGES em relação a isso? Vai penalizar no contrato de gestão? Vai responsabilizar o diretor-presidente do IGES? Vai tomar alguma providência? Porque não dá mais para ficar com esse discurso de que o IGES é uma coisa e a Secretaria é outra. A gente sabe que não é. Até porque os indicados políticos do IGES e da Secretaria são do mesmo grupo político. Então, como é que vai ser trabalhada essa questão? A gente vai continuar passando pano para a incompetência do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde? Qual é a providência da Secretaria de Saúde? Eu digo com todo respeito a vocês, mas não dá mais. Não é mais uma questão apenas de problemas de gestão. São mortes. São famílias. São lágrimas. É dor. É descaso. É violação de direitos humanos. É crime. A Secretaria de Saúde precisa dar uma resposta à população do Distrito Federal sobre esse instituto. Eu costumo chamar de Instituto dos Escândalos, porque até agora, de saúde e de gestão, não tem nada. Ele é um instituto dos escândalos, pelo qual passou o ex-secretário dessa pasta, que foi preso, que até hoje não explicou todos os crimes, as denúncias que estão pairando sobre a cabeça dele e sobre os demais membros do instituto. Até hoje se mantém uma pessoa lá que ocupou 3 cargos públicos, que acumulou funções do serviço público e não devolveu, não fez nada. Então, assim, é muito séria a situação do IGES. Eu preciso saber o que vocês pretendem fazer com o IGES, porque sequer até hoje a gente teve julgamento das contas do IGES no TCDF. Eu já entrei com representação, o Ministério Público já entrou com representações. A Secretaria não vai exigir que o IGES preste contas?
Que contrato de gestão é esse que vocês têm que supervisionar e que é um descalabro? Vocês não vão cobrar resultado do IGESDF? A gente precisa saber, aqui, de forma muito honesta e generosa com vocês, respeitando. Eu sei que muitos aí são da área técnica, muitos são de carreira, mas eu volto a dizer, não é apenas um problema de gestão, é um problema que está resultando em morte. Morte. E eu vivi isso na pele, dentro da minha família, mas eu fico imaginando a família de boa parte da população do Distrito Federal que não consegue sequer ter informação, porque eu, como deputado, ainda consegui ter acesso a informações, porque a família dele não tinha. Então, assim, pessoal, para concluir, a última questão. Vocês falaram da farmácia de alto custo. É difícil ficar um mês sem denúncia, sem reclamações por parte da população, a imprensa mostra, a gente vai lá, comprova, de falta de medicamentos na farmácia de alto custo. Ah, mas é porque alguns medicamentos são do Ministério da Saúde, outros são do GDF. Espera lá, minha gente. Que tipo de relacionamento é esse, então, que existe com o Ministério da Saúde? Que tipo de relacionamento é esse que se dá entre os agentes da própria estrutura da Secretaria, que não organizam a logística? Como a gente denunciou no final do ano passado, faltava luva tamanho M no hospital e sobrava no outro. Não dá para organizar uma planilha de Excel para fazer a logística? Pega uma moto, um carro, leva de um lugar para outro. Mesma coisa em relação aos medicamentos. E a farmácia de alto custo não pode ficar sem medicamento, porque essas pessoas vão morrer. As pessoas vão morrer. Eu preciso que vocês sinalizem alguma coisa para nós em relação a tudo isso que eu falei. Atenção primária, IGESDF, vacinação, transparência e, principalmente, o que nós vamos fazer daqui para frente, no sentido de garantir que o recurso da saúde pública, o orçamento público da saúde, ele, ao invés de ficar enchendo o bolso de empresas de gestão de leitos de UTI, ao invés de ficar enchendo o bolso de empresas que prestam serviços quarteirizados e terceirizados à saúde do DF, realmente sejam aplicados esses recursos a serviço da vida e não a serviço da morte. Então, assim, hoje eu trago esse apelo a vocês de forma aqui muito sincera, muito honesta, porque para nós que andamos nos hospitais, essas UPAs, mais uma vez, aditivo na construção das UPAs por parte do IGES, está certo isso, minha gente? Está certo isso? Que contrato é esse? Que licitação foi essa? Que obras são essas? Desculpa, mas não dá para concordar e não dá para aceitar isso calado. E mais ainda, achar que é normal. Ah, mas é porque aumentou o preço do ferro? Pera lá. Que saúde é essa? Que sistema único de saúde é esse que a gente está desenvolvendo, que a gente está construindo aqui no Distrito Federal? Em nome da vida das famílias, em nome da vida dos doentes, dos pacientes, desses que estão internados, aqueles que tentam um atendimento e não conseguem, eu faço esse apelo a vocês. Muito obrigado, presidente.